Amigo, você viu que o Elon Musk está preparando a primeira viagem tripulada para Marte para o ano de 2026? Já agora? Nossa, eu gostaria de ir muito, hein? Tá doido? Você não viu que ele mesmo falou que muita gente pode não voltar vivo dessa missão? Eu tinha pensado nisso também, né? É que pode não parecer, mas uma missão para Marte não é uma coisa tão simples assim. Envolve vários desafios e perigos extremamente mortais para os viajantes. Você pode desenvolver câncer, ser exposto à radiação, ficar asfixiado, congelado e muito mais. Então, galera, já se prepare aí porque é exatamente isso que iremos mostrar no vídeo de hoje. Os perigos mais mortais de uma viagem para Marte. Mas antes, se inscreva no canal se não é inscrito. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Deixa o joinha aí para abençoar a missão dos viajantes para Marte. E agora bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marciano Marques. Opa, eu sou o Elon Musk Molo. E um dos maiores sonhos que a humanidade tem é muito provavelmente sair da Terra e chegar em outro planeta. E a maioria das pessoas imaginam que uma viagem para Marte seria tipo aqueles filmes de Hollywood, com missões incríveis, bem legal. Você entra no buraco negro e aí sai do outro lado, né? Isso. Parece que não tem nenhum perigo, parece que nada de errado vai acontecer. Mas na vida real, galera, não é bem assim que as coisas acontecem. A verdade é bem mais assustadora do que parece, porque embora Marte seja vizinho da Terra, ele está a mais de 54 milhões de quilômetros de distância. E isso, galera, no alinhamento mais próximos, porque tem período em que ele fica ainda mais longe, podendo ficar a 400 milhões de quilômetros de distância da gente. Então viajar para Marte é bem mais complicado do que parece, e muitas vidas podem ser perdidas durante essa exploração de colonizar o planeta. Então agora vamos conhecer os perigos de uma viagem para Marte. Envenenamento por radiação. Um dos principais perigos de uma viagem para Marte é, sem dúvida, a radiação espacial, que os viajantes seriam expostos durante todo o trajeto até Marte. Normalmente, esse nível de radiação existente já é bastante alto, mas se durante a viagem acontecesse alguma erupção solar, os viajantes seriam expostos a uma radiação tão alta que poderia acabar com a vida deles. Além disso, nas missões tripuladas atuais, os trabalhos são realizados na órbita abaixo da Terra, na Lua ou na estação espacial. Tipo, bem próximo da gente, sabe? Onde o campo magnético da Terra ainda consegue nos proteger da radiação externa. E mesmo com essa proteção, já tem radiação espacial por lá. Exemplo disso são alguns astronautas que ficam na Estação Espacial Internacional, que relataram algumas mudanças em seu corpo. Isso dentro do campo magnético protetor. E Marte, galera, não tem esse campo magnético. Então os viajantes seriam expostos a níveis perigosos de radiação. É claro que a nave em si tem uma proteção, a roupa também, mas mesmo assim não deixa de ser perigoso. E segundo uma pesquisa da Universidade do Arizona, essa exposição intensa pode aumentar o risco de câncer e de leucemia. A Universidade do Arizona analisou a amostra de sangue de 8 astronautas, que ficaram 6 meses na Estação Espacial Internacional. E eles perceberam que no sangue deles tem muito menos células NK do que o normal. E pra quem não sabe, galera, NK vem de Natural Killer, que em português seriam os matadores naturais, que são os glóbulos brancos que destroem as células cancerígenas, impedindo assim a formação de tumores no nosso corpo. E só de ficar 6 meses lá na estação espacial, dentro do campo protetor da Terra, já foi suficiente para diminuir os glóbulos brancos destes astronautas. Imagine então em Marte. Sangue fervendo. Bom, se você então tá indo para Marte, conseguisse completar a viagem e chegasse até o planeta vermelho, primeira coisa que você tem que saber é que você não vai poder andar pela superfície do planeta sem seu traje de proteção. Óbvio, né, galera? Isso porque a pressão atmosférica do planeta é tão baixa que o seu sangue poderia literalmente ferver. Só para vocês terem uma ideia, a pressão aqui do nosso planeta é de mais ou menos 101 mil pascals. E em Marte é de apenas 600, ou seja, 0,6% da pressão da Terra. E essa diferença de pressão faria o seu corpo inchar, seus pulmões romperiam em poucos segundos, você perderia consciência e seu sangue ferveria. Como que um sangue ferve, mano? Que loucura. Morre, né, a pessoa? Não tem como. Isso porque, galera, de uma forma geral, quanto menor a pressão, menor precisa ser a temperatura para um líquido passar para o estado gasoso. Por exemplo, aqui na Terra, a água entra em ebulição, ou seja, se torna gasosa, a aproximadamente 100 graus Celsius. Já no topo do Everest, onde a pressão é mais baixa, precisamos apenas de 60 graus Celsius para poder ferver a água. Já em Marte, a pressão atmosférica é tão baixa, mas tão baixa, que a água entraria em ebulição a partir de 0 graus.
Ou seja, a temperatura que aqui no nosso planeta faz a água congelar, lá seria suficiente para fazer ela evaporar. Então por isso que o nosso sangue em Marte ferveria facilmente, por conta da pressão que é bem mais baixa. Você poderia asfixiar ou congelar. Bom, se mesmo assim você conseguiu sobreviver à hostilidade de Marte, você foi preparado e tudo mais para essa viagem, outras coisas perigosas ainda podem acontecer com você durante essa viagem. Como por exemplo, você pode falecer por asfixia ou congelamento. Isso porque Marte tem tempestades de areias bem violentas, com rajada de 100 km por hora, que poderiam durar vários meses. Caso isso aconteça, galera, as partículas de pó gerariam uma neblina escura, deixando as naves sem eletricidade, já que elas estão equipadas com painéis solares. E com a tempestade tampando a luz do sol, a nave não iria conseguir capturar energia. Com isso, a nave então deixaria de aquecer e cedo ou tarde, o oxigênio da nave também acabaria. E caso isso aconteça, os viajantes ou congelariam ou poderiam ficar asfixiados por falta de ar. Sangramento e infecção. Vamos supor que nem as tempestades de areia e nem a baixa pressão atmosférica do planeta fosse um problema para você. Você conseguiu passar disso tudo sem nenhum problema. Mas mesmo assim, tome cuidado, porque ainda você pode se machucar ou pegar uma doença, e pode ser fatal para você. Porque segundo alguns especialistas, os antibióticos podem perder a sua eficácia lá no espaço. Então, galera, um simples problema de dente, tá ligado? Uma inflamação, por exemplo, pode ser fatal para você. E se você se machucar e precisar de uma pequena cirurgia, a microgravidade da espaçonave faria o seu sangue flutuar, o que iria fazer você perder mais sangue. E caso você esteja infeccionado, com o sangue voando por todos os lados, você iria espalhar a infecção ainda mais. Então, galera, qualquer doença, machucadinho, alguma infecção ou algo que aqui para nós é simples, lá em Marte seria bastante perigoso. Danos cerebrais. Um estudo recente feito pela Universidade do Texas indicou que o seu cérebro poderia ser danificado depois de passar algum tempo em Marte. E esse teste também foi feito com alguns astronautas, que foram analisados antes e depois de viajar para a ISS, a Estação Espacial Internacional. Com isso, então, os especialistas perceberam que a glândula pituitária dos astronautas, glândula essa que governa as funções vitais do corpo, desde o crescimento até a temperatura, estava menor e menos elevada. E isso foi causado devido ao aumento da pressão no interior do crânio, pois no espaço o sangue se adapta à gravidade e acaba acumulando boa parte na cabeça. E esse tipo de deformação, segundo alguns estudos, pode causar hidrocefalia e até mesmo demência, porque por conta da pressão e tudo mais, a função cerebral acaba diminuindo. Então, se aqui perto, na estação espacial, alguns astronautas já reclamam de dor de cabeça e coisas do tipo, imagina como deve ficar nossa cabeça lá em Marte. Parece um ET. O perigoso retorno à Terra. Bom, se você conseguiu sobreviver a todos esses desafios, supondo que você é um astronauta, né? Você ainda teria um outro problema, que seria retornar para a Terra. Isso porque, além dos mesmos riscos da ida, desintegração, queimadura, radiação, sangramento, tudo, não pode adoecer e tudo mais, ainda tem algo muito perigoso que pode colocar em risco toda a humanidade. Não só quem tá na missão, viu, galera? Porque imagina aí o astronauta, a nave, ou sei lá quem, acaba trazendo para a Terra uma bactéria alienígena, uma coisa que a gente não tem conhecimento. Um micro-organismo desconhecido e perigoso para a Terra e toda a população. É assim que começa, sabe o quê? Um apocalipse zumbi. Ou alienígena, Ou né? alienígena, Sei lá. traz um alienígena dentro da nave, os caras dominam nós e já era. E bom, apesar de nunca terem encontrado nenhum vestígio de vida em Marte, a possibilidade de existir seres microscópicos por lá ainda não foi descartada. Se são microscópicos, só chegando lá estudando a fundo para saber. Inclusive, em 2020, a NASA enviou para Marte o rover Mars, para tentar de alguma forma encontrar traços de vida na superfície do planeta, em uma área que eles acreditam que já existiu um rio no passado. E se realmente existir algum tipo de vida marciana no planeta, Ou se já existiu, existe a grande possibilidade dos viajantes serem contaminados por ela sem querer. e aí, galera, imagina aí, eles acabam sendo contaminados sem querer e trazem esses micro-organismos aqui para a Terra. Meu Deus do céu, velho. Tem que queimar a nave, né, mano? Imagina uma doença mortífera que ninguém sabe o que é, não tem nem cura, ou sei lá. Uma pandemia alienígena, imagina. Nossa, aí é osso. Se as doenças aqui da Terra às vezes a gente não sabe lidar, imagina as de fora. E é por isso então que agora o desafio não é ir para Marte, e sim descobrir todos os problemas que podemos enfrentar durante essa viagem.
Atualmente, a SpaceX, a empresa do Elon Musk, está testando um veículo chamado Starship, que Elon Musk acredita que pode ser a primeira nave capaz de completar essa viagem para Marte. Eles pretendem então fazer essa missão para o ano de 2026. Essa missão tripulada, com pessoas. Mas antes já vão enviar algumas naves não tripuladas para poder estudar e aprender um pouco mais sobre Marte e os perigos que podemos encontrar lá. Vocês viram que não é tão fácil assim, mas acho que dá, hein? E quem sabe daqui a uns 10, 15 anos seja mais fácil do que é hoje em dia. Bom, vamos ter que esperar os próximos passos dessa novela espacial. E se você então gostou do vídeo, galera, e não deixou o seu joinha até agora, clica aí no joinha que tá aqui embaixo. Tá na hora de deixar. Deixa aí o joinha, se inscreva no canal também se ainda não é inscrito. Assista também outro vídeo aqui do canal ou aguarde outro vídeo que vai sair em breve, pessoal. Tem vários aqui na tela, assista o que você ainda não viu ou então aguarde o próximo vídeo. Nós ficamos por aqui. Isso tudo, pessoal. Valeu!